Voltamos! E agora a gente vai utilizar a nossa apostila de história, que vai continuar aí falando sobre a agricultura do passado, né? Chegando até os tempos atuais. Como que será que isso se deu, né? A gente já falou um pouquinho e a gente vai continuar falando hoje. Então a gente vai começar aí na página 13, a agricultura no passado, conhecendo diferentes culturas e as formas utilizadas na agricultura para o desenvolvimento das sociedades, tá? Então, o que a gente tem aí, ó? A gente vai começar falando da agricultura na antiga Mesopotâmia, né? Como que se deu? Como que se tratou, né, a agricultura nessa época aí na Mesopotâmia? Então a gente vai ver. Para muitos historiadores, a Mesopotâmia é considerado o berço da civilização humana, ou seja, o local em que o homem teria saído da era pré-histórica e passado a construir elementos que deram forma à sociedade, que ao longo do tempo foram aprimoradas, resultando o que temos hoje. Essas informações, porém, não é consenso e ainda há muito que descobrir em relação às nossas ancestralidades, né? Porque a gente sabe que houveram mudanças, mas de acordo com o que a gente acabou aqui de ler, né, algumas coisas ainda estão sendo aprimoradas, não dá para afirmar, né, que ocorreu. Na verdade, ela era chamada pré-histórica, não era possível que os homens da época se comunicassem com outras pessoas, além das que faziam parte da sua comunidade. Dessa forma, é possível afirmar que vários povos tenham desenvolvido materiais e meios de subsistência concomitante, mas que eram estudadas posteriormente e, devido à falta de registro, não há como precisar exatamente quando cada evento ocorreu e que foram os primeiros a desenvolver e aprimorar essas técnicas, como a fabricação de utensílios, a agricultura, as formas de registros escritos, a divisão social do trabalho, tá? Então aí eles querem dizer o quê? Que não tem como se comprovar que realmente eles evoluíram dessa forma, né? Na preparação dos utensílios, de como eles lidavam com a terra, como plantavam e colhiam. É inegável, no entanto, que as populações que povoaram e deram origem às primeiras cidades da antiga Mesopotâmia contribuíram imensamente para o desenvolvimento humano. A Mesopotâmia corresponde à área em que hoje está localizado o Iraque, no Oriente Médio. O nome Mesopotâmia tem origem no idioma grego e significa terra entre rios, descrição fiel da sua localização, visto que ficava entre os rios Tigres e Eufrates e compunha parte das terras chamadas de Crescente Fértil, uma importante região localizada entre os rios Tigres, Eufrates, Jordão e Nilo, e que possui um formato semelhante a uma lua crescente. Atualmente é a região onde hoje estão localizados a atual Palestina, a Jordânia, Israel, o Líbano, o Kuwait e o Chipre, além de algumas partes do Egito, da Síria, do Irã e da Turquia. E a gente sabe, né, que boa parte da história conta, né, que os homens daquela época, eles preferiam se acomodar, né, e viver às margens dos rios, porque dali eles conseguiam tirar os seus sustentos, né, ficava próximo à água, para eles cozinharem, plantarem e cuidarem das lavouras, né, do que plantavam e também cuidar dos animais. Na página 15, por estar localizada entre dois importantes rios da região, era propícia para a plantação, o que possibilitou o avanço e o desenvolvimento da agricultura pelos povos que habitavam naquela época. Os rios, no entanto, provocaram as cheias durante determinada época
e o que era um grande problema a princípio. Por isso, foi preciso buscar soluções para que as inundações não destruíssem as plantações e pudessem ser transformadas em algo positivo para as comunidades locais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai destacar aí esse parágrafo que Tia Jerusa acabou de ler, porque eu já tinha até falado, né, antecipadamente sobre o fato deles praticarem a agricultura perto dos rios, né, porque facilitava o crescimento das lavouras e possibilitava o crescimento das mesmas, né? Mas aí o que acontecia? Na época das enchentes, inundava tudo e eles perdiam, e eles tiveram que buscar uma solução para isso. Assim, surgiram as primeiras técnicas de barragens e irrigação da terra, tá? Então, o que a gente vê aí no texto que segue? Foi nesse contexto que nasceram as primeiras grandes civilizações hidroagrícolas de alta da antiguidade. Antigamente, o Nilo transbordava a cada ano entre julho e outubro. A inundação cobria durante várias semanas a parte do vale e do delta, com exceção das elevações e dos promontórios naturais. A altura da água variava conforme o lugar e a importância da cheia. Podia atingir vários metros. Os cultivos de vazante eram feitos após o recuo das águas, quando os solos estavam embebidos e enriquecidos pelos depósitos de aluviões, e a colheita acontecia na primavera. A partir do sexto milênio anterior ao presente dos sistemas de cultivo da vazante de inverno, estenderam-se em várias etapas, ao ritmo da organização das bacias e da vazante. Essas grandes obras hidráulicas conduziam não a uma reconstrução integral do vale e do delta e a uma gestão unificada da cheia, mas a um conjunto de reformas locais e regionais, cada vez mais perfeitamente ligadas entre si e a uma gestão coordenada da cheia, graças a regras de uso da água e de um sistema de comando centralizado e hierarquizado. O que acontece, gente? Eles começaram a perceber quais eram os momentos das cheias, em um momento em que as águas baixavam. Então, eles aprenderam a dominar isso e, por exemplo, quando estava cheia, eles plantavam em outro lugar, né? E esperava a cheia abaixar. Quando baixava, eles utilizavam aquele lugar ali que já estava alagado, molhado, para plantar outra coisa. Eles foram aprimorando, né? Eles foram ajeitando essas técnicas ao longo do tempo, né? Conforme eles viam a necessidade. Então, ao construírem meios de usarem as cheias dos rios para benefício próprio, os povos da região foram ampliando seus meios de produções agrícolas, bem como a criação de animais para o consumo e o uso deles em seus trabalhos no cotidiano como arado. Então, a gente vai destacar aí também esse parágrafo, tá? E a gente já tem falado bastante sobre isso, né? Como eles aprenderam a produzir, a plantar e a colher e como eles foram dominando para a criação de animais. Os povos da Mesopotâmia se organizaram em cidades ao longo das margens dos rios, passaram a dividir o trabalho de acordo com o sexo, homem e mulheres, e criaram classes sociais estabelecidas de acordo com a sua ocupação nas tarefas do cotidiano. Para saber mais, assista ao vídeo sugerido na seção pipoca. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai destacar esse parágrafo aí também, tá? Até a palavra cotidiano, né? Tarefas do cotidiano. Então, aí,
eles começaram a criar essas classes sociais, separando homens e mulheres. Tipo assim, os homens plantavam, cuidavam da terra, e as mulheres, na época da colheita, faziam o trabalho. Então, eles foram já dividindo assim, tá bom? Já volto.